vacinação, auxílio, prorrogação dele, a questão fiscal, o câmbio, juros, cenário externo. Uma das vozes mais ouvidas e mais respeitadas hoje, quando se pensa na abrangência e na ligação de todos esses pontos da economia brasileira, é a do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mais cedo, Raquel Landim, nossa analista de economia, e eu conversamos longamente com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Minha primeira pergunta a ele foi como ele pretende lidar com a inflação. Confiram. O Banco Central tem estado muito vigilante ao tema da inflação. Nós tivemos vários choques ao longo do período da pandemia. Tem um choque de commodities muito grande, ou seja, de matérias-primas acontecendo muito grande no mundo. A parte de alimentos subindo em grande parte do mundo. A gente vê aumentos de preços muito expressivos em soja, milho, toda essa parte de proteína que vem junto. O que a gente tem visto no passado recente é uma estabilização desses preços. Lembrando que quando esses preços sobem, quando os preços de commodities sobem, em geral, as moedas de países emergentes se apreciam e moedas de países emergentes que são produtores de commodities se apreciam ainda mais. Então, essa alta de preços internacional, ela é contrabalanceada por uma apreciação da moeda que faz com que o preço dos commodities internacionais em moeda local fique mais balanceado. Dessa vez aconteceu o contrário, não só as moedas de mercado emergente, de uma forma geral, elas não apreciaram, como no caso do Brasil até houve uma depreciação. Então, o que a gente vê nesse passado recente é uma estabilização nesse preço de commodities e um comportamento melhor da moeda. A inflação também, como foi mencionado por você, teve um ângulo interno de uma injeção muito grande de dinheiro no consumo, que fez com que as cadeias mais ligadas a esse consumo subissem de preço. Além disso, teve uma ruptura momentânea em algumas cadeias de suprimento e afetou a indústria. E a gente tem um tema energético também que afetou de uma forma geral. Então, de fato, a inflação tem subido, tem um elemento de persistência que nós estamos analisando com bastante atenção. Nesse sentido, o Banco Central se antecipou, iniciou um processo de ajuste de juros até ajustando mais do que o mercado antecipava. E o que nós temos dito é que a nossa meta é a inflação, estamos vigilantes à inflação, aos componentes de inflação, ao elemento de dispersão e que nós vamos fazer o que for preciso para garantir que o Banco Central atinja a sua meta de inflação. Presidente, realmente o BC surpreendeu, veio com um aumento de juros mais alto do que se esperava, mas ele vem insistindo na sua comunicação no ajuste parcial. Diante dessa inflação que o senhor mesmo descreve, ainda cabe esse ajuste parcial? Excelente pergunta, Raquel. O ajuste parcial se dá por uma dimensão de maior transparência e não por uma indicação de política monetária. Então, o que nós fizemos e viemos fazendo ao longo do tempo é ser mais transparente nos nossos processos. Então, abrimos muito os modelos do Banco Central e a forma de atuar do Banco Central para que os analistas econômicos possam acompanhar mais de perto e entender a lógica do que o Banco Central está fazendo. Então, sobre o hiato do produto, a gente tem sido mais transparente. Sobre a taxa neutra, nós temos sido mais transparentes, inclusive divulgando alguns boxes com elasticidades, que são basicamente relações onde as pessoas podem entender o efeito de cada aumento no preço final em termos de inflação. Então, aumentamos a transparência e o que nós temos comunicado é que o parcial, ele advém do fato de que quando nós colocamos nos nossos modelos um ajuste integral rapidamente, a inflação de 2002 vai abaixo da meta. Então, nós temos uma meta de inflação para 2022, o horizonte do que a gente faz hoje, ele tem um tempo até acontecer, então a gente tem dito que a gente imagina um ajuste parcial hoje, porque se o ajuste fosse feito de uma forma mais rápida, a gente estaria abaixo da meta. Se em algum momento houver um entendimento que isso não mais é verdade, nós vamos mudar a linguagem e vamos nos adequar para sempre ter certeza que nós estamos cumprindo a nossa meta de inflação. Presidente, a gente agora gostaria de trazer a sua atenção para a questão fiscal, que o senhor tem abordado várias vezes que o senhor vem a público. E é uma preocupação na cabeça de todo mundo que toma decisões de consumo ou de investimento, seja através da empresa, seja como tomador de crédito, o que seja, a questão fiscal está na cabeça de todo mundo. A gente vê no Legislativo um recrudescimento, um reinício da discussão sobre a prorrogação do auxílio emergencial,
nos seus vários componentes, o que impacta uma já delicada questão fiscal. Qual é o impacto que o senhor calcula nas decisões que o senhor tem que tomar, o recrudescimento das discussões sobre a prorrogação do auxílio emergencial? Acho que 3 pontos, né? O primeiro ponto é que o fiscal tem sido muito importante na diferenciação do grau de risco dos diversos países nesse movimento de recuperação da pandemia. Então, eu sempre mostro nas apresentações, a gente divide o mundo emergente em 2 grupos, um grupo que tem uma dívida maior, que é em torno de 65% do PIB, e um grupo que tem uma dívida menor. E a gente vê que o apetite a risco dos investidores voltou muito mais rápido ao grupo de países que tem uma dívida menor, ou seja, a dívida maior cria, né, um prêmio de risco que faz com que exista uma diferenciação no apetite de risco. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente precisa sempre entender que todo tipo de gasto, qualquer tipo de gasto que esteja endereçando esse tema de pandemia, de saúde, do bem-estar dos brasileiros é sempre justificado e nenhum governo e nenhum agente pode ter argumentos sólidos contra isso. O terceiro ponto, que eu acho super importante, é que quando nós começamos como governo e quando o Banco Central, na parte de crédito, começou a atuar nisso, existia uma perspectiva de que a dívida bruta do Brasil ia subir muito além do que hoje é a realidade. O que tem se mostrado recentemente é uma surpresa na arrecadação, uma surpresa positiva na arrecadação de forma consecutiva, e hoje os analistas de mercado estão já prevendo que nós vamos terminar esse ano com uma dívida bruta que não é 100, como se esperava no começo do ano, e sim mais perto de alguma coisa tipo 85, um número parecido com esse. Então, de fato, a parte fiscal recente, em termos de prêmio de risco, tem melhorado. Inclusive, isso explica um pouco o comportamento melhor que o câmbio tem tido nos últimos tempos. Então, de fato, nós temos uma melhora no fiscal, mas é importante ressaltar que essa melhora vem do lado da receita e não do lado do gasto. E para os investidores é importante que o Brasil mostre disciplina no lado dos gastos. Então, qualquer tipo de gasto que estiver associado à pandemia vai ser entendido como um gasto temporário que é necessário, mas outros tipos de gasto que não estão associados com a pandemia serão punidos com aumento de prêmio de risco. E, nesse caso, o Brasil fica diferenciado dos demais países que seguem um rumo de disciplina fiscal. O câmbio, particularmente o Brasil, apresenta uma situação muito mais vulnerável na comparação com outros mercados emergentes. Em várias das suas manifestações públicas, o senhor associou a questão do câmbio à questão fiscal. Agora há pouco o senhor disse que considera que a questão fiscal está menos grave, se eu posso colocar nas minhas palavras assim, do que a gente via 2 ou 3 meses atrás. Que impacto o senhor antecipa sobre o câmbio, então? Eu acho que parte da reação melhor do câmbio, o câmbio, essa reação melhor dos últimos tempos, na verdade são 3 pontos, né? O primeiro ponto é que o mercado olha as vendas do Banco Central no câmbio, as intervenções, né, e como foi uma intervenção bastante grande no ano passado, existia uma sensação de que essa intervenção estava fazendo frente a uma saída de recursos muito grande do país, e depois nós explicamos que existia um elemento técnico, um componente técnico, que foi basicamente a contrapartida de grande parte das vendas do Banco Central. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente começou a ter, com o câmbio desvalorizado, uma reação nas contas externas. Então, a gente tem aí, por exemplo, quando a gente olha a balança comercial, uma reprecificação do que seria o fluxo positivo da balança comercial. A gente tem algumas casas, alguns agentes econômicos, por exemplo, rebalanceando uma balança comercial ou, vamos dizer assim, reestimando uma balança comercial de 40 bi para 70, 80 bi. Então, você tem mais fluxo entrando, porque a sua moeda desvalorizou, você está mais competitivo em algumas exportações e isso tem ajudado. Um outro ponto é o fiscal também. Quando existia um grande medo que a dívida brasileira ia para 100%, que a gente ia ter um problema de acumulação muito maior, e a gente começa a ver que a arrecadação está surpreendendo e que, na verdade, parte do dinheiro não foi gasto e que, no fim, a trajetória que vai ser resultante de todas as ações do governo é uma trajetória bem melhor, o câmbio também responde, lembrando que o câmbio precifica todos esses componentes, né, que geram esse prêmio de risco do país. Presidente, o senhor está dizendo que o cenário externo nos está
dando um pouco mais de tempo. As commodities em alta nos dão um pouco mais de tempo para fazer o necessário ajuste fiscal. Agora eu pergunto sobre os riscos do cenário externo. O senhor mesmo disse que os Estados Unidos talvez estejam gastando dinheiro demais e vão provocar um problema inflacionário cuja conta acaba sendo paga também pelos países emergentes. O presidente Joe Biden e os seus pacotes estão tirando o seu sono? Olha, Raquel, eu não acho que o Banco Central do Brasil pode fazer uma análise ou uma crítica formal ao que está sendo feito por um outro Banco Central, por um outro país. O que eu tenho dito é que quando os países desenvolvidos vão em rumo a atingir uma meta de inflação e fazem programas grandes e que esses programas têm impacto no preço de commodities, tanto na parte de alimentação por commodities agrícolas, quanto na parte de energia e metais, esse aumento de preços que é gerado pelos commodities, quando ele não é contrabalanceado por uma apreciação da moeda, como não foi no caso do Brasil, o que acontece é que você tem uma inflação no mundo emergente maior do que no mundo desenvolvido. Por quê? Porque a cesta de inflação do mundo emergente, esses elementos de alimentos é muito mais pesado, muito mais importante do que no mundo desenvolvido. Então, o mesmo aumento de preço de commodities tem um efeito maior na cesta de inflação do país emergente do que do país desenvolvido. Ora, se tem um efeito maior na cesta de um país emergente, e geralmente esse país emergente tem meta de inflação cheia, não tem meta de inflação do núcleo, eles vão ser os primeiros a subir juros. Então, o que eu tenho mencionado é que esse processo de diversos pacotes, diversos estímulos, eles têm gerado uma diferenciação na interpretação do que vai ser a inflação futura entre países emergentes e países desenvolvidos. Presidente, eu queria voltar numa resposta que o senhor deu no começo da nossa conversa. O senhor disse que está caminhando num ajuste parcial por receio que, se vier um ajuste total dos juros, a inflação fique abaixo do centro da meta no final do ano que vem. Eu fiquei me perguntando, o senhor também tem no seu radar, o senhor tem preocupação de, com o aumento de juros, minar a retomada da economia brasileira no pós-pandemia, um aumento de juros maior do que o necessário, vamos colocar assim? Olha, Raquel, o Banco Central olha todas as variáveis. A nossa meta principal, a nossa meta primária é uma meta de inflação. Mas, como está escrito no nosso mandato, nós temos uma meta de suavizar os ciclos econômicos, de olhar para emprego. Então, obviamente, tudo isso é levado em consideração. A nossa interpretação é que esse ajuste de juros que nós fizemos não vai ser suficiente para frear a economia, mesmo porque quando você faz um ajuste com credibilidade, você sobe a curva de juros curta, mas se você tiver credibilidade, a curva longa não sobe, em alguns momentos ela até cai, porque ela estava espelhando um prêmio de risco por uma por uma percepção de falta de controle inflacionário. A hora que isso é revertido, você ajusta nas curvas de juros longos. Então, de certa forma, isso até ajuda, né, a potência dos canais de política monetária. Então, não, nós não temos a percepção de que esse ajuste vai frear a economia. Estamos muito vigilantes a todas as variáveis. Se uma coisa que tem acontecido recentemente foi uma revisão sustentada do crescimento para cima, lembrando que não mais de um mês e meio atrás, muitos agentes econômicos tinham um crescimento para o ano de 2021 de 3%. Agora a gente vê uma migração para o 4%. O primeiro trimestre surpreendeu positivamente, o segundo trimestre surpreendendo positivamente. Uma coisa que está muito clara nos nossos estudos é que, para um mesmo nível de distanciamento social, o impacto econômico tem sido menor, o que significa que a economia brasileira aprendeu a conviver com o distanciamento social, ajustando seus processos produtivos. Então, assim, o crescimento tem surpreendido para cima e nós não entendemos que o ajuste que seja necessário vai frear esse crescimento. Presidente, tomando aí esse caminho que o senhor sugere, que é o da retomada e do crescimento, e dos números que sugerem que isso está impactando positivamente, a vacinação, como o senhor mesmo tem dito, é considerada a melhor saída para a economia, em todos os lugares do Brasil também. Ocorre que aqui ela não só está sendo, digamos, alvo de um furioso debate político, mas também está, de fato, atrasada e lenta. Em que medida isso interfere nos seus cálculos e nas suas decisões políticas?
Olha, nós fizemos um cálculo recente usando os dados do Ministério da Saúde e assumindo que todas as vacinas que estavam disponíveis iriam ser aplicadas. A gente tem cerca de 30 milhões sendo distribuído em maio, foi anunciado recentemente 40 milhões em junho. Então a gente faz um cálculo pela prioridade de idades e pela prioridade de grupos e a gente entende que com o ritmo de vacinação atual que já está implícito nas contas, a gente consegue ter uma reabertura razoável do país a partir do segundo semestre. O que tem ocorrido recentemente é um distanciamento, ou seja, um intervalo de tempo um pouco maior entre o momento que a vacina é enviada para os estados e municípios e a aplicação da vacina. Isso tem criado uma pequena diferença que nós entendemos que vai se reverter agora a partir de junho e lembrando que nós fizemos o governo fez novos acordos de vacinação. Mas sim, é importante reiterar que a vacinação é a nossa melhor saída para a economia, para a reabertura, para o fiscal, para o crescimento e para o emprego. Presidente, o senhor tem um mandato até o final de 2024. É a primeira vez na história do Banco Central Brasileiro que se trata agora de uma instituição autônoma. Foi um importante fato político. Num ambiente hoje político brasileiro, com uma polarização inédita e uma acidez e uma agressividade no debate político que a gente não registra há muitos e muitos anos. A pergunta é, presidente, o senhor fica onde está até o final do seu mandato? Não importa o resultado da eleição do ano que vem? Claro, fico se o mandato for conferido, lembrando que o processo de autonomia é um grande ganho institucional para o país. Eu acho que é muito importante preservar isso. Então, obviamente, que eu fico até o último dia do mandato e acho que esse ganho institucional, uma vez conferido, uma vez observado, vai fazer com que o prêmio de risco inclusivo do país nos próximos anos, nas próximas gerações, se mantenha mais baixo, entendendo que sempre vai existir um presidente do Banco Central independente, que vai tomar decisões de forma independente, sabendo que o ciclo da decisão que ele vai tomar, que a instituição Banco Central vai tomar, é diferente do ciclo político.